E aí, meu amigo, quanto tempo? E aí, tudo bem? Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo convite, de estar aqui para a gente conversar um pouco com essas pessoas que estão atrás. Olha a Claudinha aí, A Cláudia é de... minha vizinha aqui, sua É, pois aluna, né? é, a Claudinha é um amor. Então, muito obrigado aí pelo convite. Espero que a gente consiga contribuir de alguma forma para as pessoas, para esses profissionais que estão agora diante aí ao novo perfil de pacientes que chegam no consultório com novas queixas, né? Velhos problemas, mas novas queixas. E a gente tem que estar preparado para isso, né, Jesse? Exato. E pensando assim, né, no que caracteriza o envelhecimento precoce dos dentes, né? Primeiro a gente tem que definir o que caracteriza um sorriso jovem, dentes jovens, né? Então, a cor dos dentes, dentes brancos, ele dá esse aspecto de jovialidade, a integridade das estruturas do dente, né? A questão da dominância do sorriso dos incisivos centrais. Quando você perde isso, você perde essa característica de jovialidade. Então, as lesões não cariosas cervicais, né? As recessões, os desgastes dos dentes vêm contribuir para que se tenha o envelhecimento precoce dos dentes. Que Sim. hoje, né, a gente observa adolescentes e adultos jovens que, se você olhar os dentes, você fala assim, tem 60 anos, né? Tem É. 70 anos de idade. Então, quer dizer, os dentes, ele não está de acordo com a idade do paciente. Então, para a gente entender melhor sobre isso, Marcos, você quer acrescentar alguma coisa? Eu separei algumas fotos aqui para a gente conversar. Então, o que eu vejo, o que eu tenho observado claramente sobre isso, é que cada vez mais a gente tem visto jovens com os dentes muito envelhecidos. Eu acho que quando a gente fala de envelhecimento precoce, é isso mesmo que você falou, por exemplo. Formas do dente, aquelas formas naturais do dente. A gente precisa avaliar a questão da cor dos dentes, do tipo de desgaste que aqueles dentes têm, e entender sim que os dentes se desgastam mesmo para quem está ali, vamos dizer, de forma fisiológica, né? Não tem ali grandes problemas aparentemente. Porém, a gente passa a observar que tem sim, a gente tem ali situações clínicas que vão evidenciar o aparato com odontológico, os dentes, o formato dos dentes já envelhecidos, sabe disso? Porque o que a gente observa nos pacientes modernos? Antigamente, disse, falo antigamente, talvez na época do meu pai é dentista, na época meu pai trabalhava com prótese, os pacientes iam ao dentista justamente porque eles quebravam os dentes, eles tinham ali uma deficiência, talvez de informação sobre higienização, talvez de uma informação sobre o uso adequado dos aparatos de higienização, até mesmo mitos sobre a questão do diagnóstico, do açúcar noturno, todas as coisas que envolvem isso, alimentação, existia-se muitas dúvidas, né? As pessoas eram muito humildes e havia uma classe média emergente que chegavam no consultório com aquela retórica de, olha, eu vim do interior e lá tirar o dentista doía, tirava o dente. E aí chegavam com várias perdas dentárias, algumas por destruição, outras talvez por iatrogenia. E aí esse tipo de perfil de paciente, disse, que meu pai atendia para reabilitar, que vinha com várias falhas, com vários problemas, passa a ser substituído, né, no perfil de consultório que a gente atende, que você atende, eu também, que é uma classe média, média baixa, média alta, onde um grupo de pacientes começa a mudar o perfil, eles começam a vir o seu consultório
os filhos dessas pessoas, vamos dizer assim, a geração seguinte dessas pessoas que perdiam dente na roça, que perdiam dente porque não tinha acesso ao dentista, era muito caro, o dentista que ia lá era só para arrancar. E aí, de repente, você começa a atender uma nova geração de pessoas que sim, e vai ao dentista, que sim, procura higienizar, que sim, usa, escova até demais, tira até estruturas de esmalte vestibular de tanto escova e tanto usa pasta abrasiva, e sim, uma geração que E é passa a ter uma. verdade. E aí, Max, você entrou numa questão do perfil hoje, né? Que até a gente estava conversando, eu falei para eles que antes de entrar na live, a gente conversou um pouquinho e a gente estava falando exatamente sobre isso. O perfil hoje das pessoas, né? Então, hoje é uma preocupação muito grande com a beleza. E aí Sim, entra a questão de querer os dentes brancos, só que muitas vezes a maioria das pessoas vê essas informações na internet, né, de usar pó de carvão ou substâncias abrasivas para clarear, e com isso acaba removendo a estrutura do dente. E além disso, tem a questão, né, de ser magro, de manter o corpo, aí vem a questão da prática do exercício físico intensa, que muitas vezes, na hora de fazer a força, aperta os dentes. E quando você faz muito exercício, você perde os fluidos corporais e perde também fluxo salivar, que é importante para o efeito tampão, e aí para repor essa água que perdeu, aí vem os energéticos, que tem o pH baixo. E muitas vezes, ainda nesse culto à beleza, isso pode se tornar obsessivo. E aí vem os transtornos emocionais. A Flávia colocou shot de limão, muito utilizado, né, em jejum. E muitos não sabem, já tomam shot de limão e aí já escova os dentes ainda com pasta abrasiva, enfim. Aí, ainda nesse culto à beleza, quando se torna muito obsessivo, vem a questão da bulimia, né? De comer demais e depois induzir ao vômito. Como essa questão desse perfil novo, eu não sei aí no seu consultório, Max, mas eu até gravei uns stories esses dias que na pandemia, uma das coisas que eu mais venho atendendo é fratura de dente. é. O paciente tem quebrado muito dente. E assim, demais. Por quê? Porque agora gerou-se o quê? Uma instabilidade emocional, a incerteza do futuro. E nisso as pessoas começaram a apertar os dentes, porque dos escapes, né? Do É. emocional. E não quer dizer que seja só emocional ruim, não. Emocional bom também, quando você está ansioso com uma viagem ou com algo, isso também gera um estresse que pode gerar essas fraturas. Né? Então, essa ansiedade, tudo para ontem, almoçar rápido, escovar rápido, então tudo isso reflete na boca, não é? E é por É, isso que nós estamos vendo muitas recessões em pacientes jovens, muitos desgastes dos dentes, né? Que acho que você pode acrescentar mais sobre isso. não, então, assim, o que eu estava falando, então, você muda, você começa a ter uma nova geração de pessoas que buscam o dentista, que vão ao consultório odontológico, que não tem mais aquelas perdas dentárias clássicas. É, Que é o dente inteiro, né? Agora é parte é, do dente, né? então, não tem aqueles problemas clássicos que a gente identificava antes. E aí você passa a ter, junto ao seu, junto à sociedade, o paciente, e procura o dentista, ele continua tendo problemas. E aí que entra o grande ponto do envelhecimento precoce. Porque a questão é, os pais dessas pessoas que eram aqueles que era da roça, que ia no dentista porque eu arrancava os dentes, ele vira pro filho e fala assim: olha, meu filho, se você escovar os dentes e passar fio dental, você não vai ter problema. É. E Porque aí, era o que a gente passava, né, de orientação no passado, então, né? então aí chega nessa hora, o paciente tem problema. Ele tem problema. E aí ele vai lá no dentista e fala: olha, cara, na boa, eu não sei o que fazer mais. Eu continuo tendo problema. O que você pode fazer para me ajudar? Eu estou tendo um problema. E aí, o que acontece?
essa hora é a hora que entra o que a gente está falando do envelhecimento precoce, porque tem que entender o seguinte, o envelhecimento, ele acontece, gente, ele vai acontecer. É fisiológico a gente envelhecer, mas não é desejável que a gente sofra com esse envelhecimento. São duas coisas diferentes, né? A gente vai envelhecer, mas a gente não pode envelhecer antes da hora. Isso é para qualquer aspecto do organismo. Então, por exemplo, a gente sabe que um fígado de uma pessoa de 50 anos funciona de uma forma muito menos eficiente do que uma adolescente de 18, de 21 anos, Sim, né? Então, a gente sabe que existe o envelhecimento disso. E a estrutura dentária, ela tem sido agora colocada em xeque, porque os pacientes estão procurando os profissionais que agora na pandemia, essa constatação que você tem aí é verdadeira, justamente por causa desse aspecto que a gente está falando. Então, a gente tem dois novos problemas que não eram vistos pelos pacientes e passa desapercebido por muitos dentistas. É o que a gente ensina aqui no Clube D, disse. É o que a nossa bandeira está em dois aspectos. Primeiro aspecto, o equilíbrio da dinâmica dos dentes. Ou seja, a gente aprendeu, eu falo isso que eu aprendi isso, a gente sempre olhou o paciente assim, como está nessa foto, fechado. A sim, gente nunca parou para analisar ou estudar como que esses dentes se movimentam e como que eles se relacionam. Porque esse relacionamento desses dois marfins, né, dessas duas pedras que se relacionam, que são os dentes, esse tipo de relacionamento dos dentes vai ditar o que vai acontecer. Então a gente tem, primeira coisa, essa questão, né, do envelhecimento. Segunda coisa que a gente tem, que é a estrutura do equilíbrio, né? Então a gente tem o problema do equilíbrio. E o segundo problema que a gente fala muito é do estresse emocional psicológico. Então a gente tem um problema físico, dentário, de como eles se relacionam, que tem a ver com a guia canina, porque é importante a gente ter uma guia lateral guiado pelos caninos e desocluindo os dentes posteriores e os dentes anteriores durante a lateralidade. Como isso é importante, ou seja, é uma coisa física. As leis que ditam isso são leis da física, sabe? É arrasto, é atrito, é o ângulo, enfim, são movimentos que vão gerar ali o baço de alavanca, ou seja, são princípios da física que vão justificar porque é importante a gente ter um sistema de proteção dos dentes posteriores, por exemplo, que é a guia de lateralidade. E sim. paralelo a isso, a gente tem, disse, a questão psicológica, a questão que a gente não consegue controlar. Nós não temos capacidade técnica para isso. A gente não consegue controlar a ansiedade das pessoas, a gente não consegue controlar como que essas, essas pessoas vão ter ou não ansiedade. Inclusive, disse, eu lembro de uma coisa que eu tive o prazer de conversar com o Pascal Magni e naquela oportunidade, você estava lá junto comigo, não estava, no Pascal? Ah, não, eu não fui. Foi na turma anterior, a gente estava no Não, do do Zoom. Otozu, beleza. É, No Pascal, eu tive a oportunidade de falar com ele e uma coisa que ele falou é o seguinte, é assim, ó, por que que todo mundo que a gente vai fazer um tratamento mais complexo, né, a gente recomenda a utilização de placa, né? Só para a gente falar um pouquinho só sobre, para as pessoas entenderem. Porque é parte do tratamento é devolver o equilíbrio e estabilizar com uma placa. Mas por que que a gente indica a placa? Porque a gente nunca sabe quando essa pessoa vai desenvolver atividade profissional ou não. A gente Marcos, nunca eu concordo sabe. demais com o que você fala, porque eu vou te falar, vou te contar a minha história. Eu aperto. Eu acho que assim, aqui no meu consultório, eu acho que 95% dos meus pacientes apertam ou apertaram. Só que eu falo a questão do apertamento, ele é mais difícil de você conversar com o paciente porque ele não tem consciência disso. Eu que sou dentista, eu não tinha consciência disso. Porque você faz dormindo, não tem barulho, porque quando tem barulho, a pessoa, se você é casada, a pessoa que dorme com você, ela vai te avisar.
E eu só fui perceber que eu aperto um dia que eu fui mastigar uma carne, meu dente doeu e eu fui ver ele estava mole. E eu quase morri. Fui fazer tomografia, enfim. E aí foi nessa situação que eu descobri que eu aperto. Aí vem essa questão, como que a gente, porque o paciente às vezes ele vem no seu consultório para fazer uma profilaxia ou até mesmo clareamento, mas é Sim. nossa obrigação avaliar os sinais e sintomas, né? Porque tem, né? E a gente tem a obrigação de pesquisar isso, e porque isso é diagnóstico, né, Marcos? Então, a grande sacada, que aí entra a base fundamental do Clube D, a gente fala muito do diagnóstico assertivo. Porque, por exemplo, no seu caso, um molar que de repente apresenta uma mobilidade, ou apresenta uma fratura de uma cúspide, ou apresenta uma faceta de desgaste, não é uma coincidência, né? Existe alguma coisa. E muitas das vezes, o problema está justamente aonde? Por exemplo, diz, os dentes posteriores, eles não suportam, eles não foram feitos para sofrer força lateral. Sim, Então, um molar, um premolar que sofra uma força lateral, ou pode ser palatino vestibular, ou vestíbulo palatino, ou disco mesial, enfim, qualquer tipo de pancada que venha, que não seja axial, esse molar vai pagar um preço. Esse molar ou vai ter um envelhecimento, às vezes, da câmara pulpar, um desgaste da coroa clínica, ou ele vai ter uma perda de estrutura de sustentação, às vezes pode ser uma retração gengival, pode ser uma perda óssea, a gente pode ter bolsas periodontais, aquelas que são bolsas que não têm presença necessariamente de tarto. Muitas vezes essa facilidade cria ali uma presença, né, bacteriana, mas o principal está nas forças laterais disso. Então, o e diagnóstico. eu vou te falar o seguinte, o que aconteceu comigo? Eu usei aparelho, eu tinha minhas guias e usei aparelho para fazer um trabalho estético. E depois disso eu perdi as guias de lateralidade. Realmente eu estava fazendo com os dentes posteriores. Mas, não sei se você lembra uma época da odontologia que se falava que oclusão, porque você não encosta os dentes, que isso não era muito importante. E eu resolvi pagar para ver, né? Eu fazia as guias e vi que quando eu utilizei a horta, eu fiquei sem as guias. Depois desse problema que eu identifiquei, aí foi feita, aí sim, né, montamos em articulador e foi feita a devolução das guias e tal. Mas, independente disso, eu uso placa, porque realmente eu aperto bem os dentes. É assim, às vezes não e às vezes sim. Como eu não sei quando eu vou apertar, eu uso sempre. Exatamente. O lance é um paralelo que eu gosto de fazer, que assim, é interessante, é igual a história quando a gente fala de biossegurança. Ou a gente fala do Covid, né? Mas antes a gente falava assim da AIDS, né? A gente falava assim, poxa, a gente tem que se cuidar para não pegar nem transmitir o vírus do HIV. Então a gente criou todo um protocolo onde todo paciente a gente trata como se tivesse com um problema, né? Igual hoje com o Covid, a gente está usando máscaras cada vez mais sofisticadas, tudo assim, a gente nunca sabe quem vai ter ou não. Quem está contaminado, às vezes não sabe, está sintomático e pode estar transmitindo. Então você trata todo mundo como se fosse o cara com Covid no Que 12. é prevenção, né? A nossa função como dentista é prevenir que perca estrutura. E não esperar para ter uma fratura, uma mobilidade para Isso, tratar. isso, isso, isso entra no tema. Tu põe o tema de novo aí. O tema é envelhecimento Tá aqui. precoce. Então coloque, porque tá só essa foto dessa menina aí. Ó, então olha Peraí. só. O que que a gente pode falar aí, Vitor? Ó, o que que a gente pode falar sobre envelhecimento precoce, tá? Basicamente é isso. Então as pessoas, às vezes, os pacientes, tá? Eles estão indo no seu consultório. Vamos só definir as três coisas para os ouvintes aqui entenderem, né? Olha só, você pega esse premolar aí que a Dia está colocando aí. Olha esse premolar sem cúspide, algumas, o molar dele está liso.
né? Esse caso ainda é um caso muito avançado. Se a gente pegar um caso mais leve, ó, esse já é um caso bem avançado, né? São pessoas que realmente estão ali um Ô, nível mais Marcos, avançado de destruição. quantos anos você daria para esse paciente? Então, essa dedição é de 60 anos. Esse paciente tem 32 anos. Então esse é a nossa questão. A gente precisa aprender, né, Renata, a fazer análise desse tipo de paciente. A gente não pode virar para um cara como esse e mandar ele escovar o dente e passar fio dental para prevenir que as coisas aconteçam. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente não pode tratar os novos pacientes da mesma forma que a gente tratava os pacientes de antigamente. Então, esse perfil de paciente em cima é um caso bem avançado. Se a gente pegar uma pessoa que tem assim um pouquinho mais, um pouquinho menos instrução, que está mais no começo, você vai ver às vezes que são pequenos sinais disso, que vão sinalizar grandes problemas. Aquela foto daquela moça, por exemplo, que não tem a guia anterior, essa aí, ó, é típica de uma pessoa que vai ter problemas nos dentes posteriores, porque ela não Sim, tem guia anterior. ela me procurou porque estava com dor no dente. E o dente dela estava rígido. E um outro tinha quebrado, fraturado da cúspide. O 37 fraturou a cúspide vestibular. Pois é, então assim, é esse tipo de situação que eu não sei muito bem o que a galera, assim, a questão é, beleza, a gente entende que as pessoas é, estão chegando no consultório com esse desgaste. E isso aí é um tipo de envelhecimento precoce, olha lá, olha a custo vestibular desse molar. Sabe? Tá bem. Olha a retração no canino, típica de quem tem ali, ó, Olha o que dente reconhece. escurecido do 11, um pouquinho, mas ele está escurecido, ele é vital. Então, aí você imagina o seguinte, ó, o 13 que tem uma retração, é, tá arrumando para isso, né, Renato? Vamos lá, você pode vir aqui que a gente cuida de você. Esse canino ali, ó, com retração, é típico do canino que está sofrendo a pancada do premolar na protusiva. Como esse 11 aí e o 21 não estão com anatomia adequada, está tudo diminuindo aí por vários motivos, você com certeza não tem uma guia muito eficiente anterior. O que acontece? Quando você não tem guia anterior eficiente, o dente posterior vai pagar o preço. E aí o pré-molar bate no canino, da distal para mesial, que a mandíbula vai de trás para frente, e aí você tem aquela retração enorme ali no canino. E aí você começa a ter, isso é envelhecimento precoce, entende disso? Ou seja, é uma hora onde, se você, profissional dentista, entende isso, explica para ele que, olha, fulano ou João, além de escovar os dentes, além de passar o fio dental, nós vamos ter que melhorar o sistema de proteção da sua boca, devolver os freios. Sabe, a gente precisa diagnosticar se tem báscula articular, a gente precisa montar você no equipamento, tipo um articulador, para a gente identificar se a gente encontra o porquê que um dente sofre mais do que o outro. Eu Eu acho que brinco, essa é a Marcos, que são sacada. as faixas da estrada, né? É isso aí. A gente São as precisa ter. faixas da estrada para nos guiar. E aí sem faixa você vai no rumo, né? Então, Exato. a grande questão que a gente tem que colocar aí na mesa para a galera entender é que esses pacientes são pacientes do dia a dia. Olha, ele tem todos os dentes na boca. Tem. Para um dentista mais antigo, fala que não tem problema nenhum, porque o problema na cabeça do dentista antigo era ter um buraco. Se tem todas as teclas do piano aí, tá tudo bem, só que não tá tudo bem. Esse paciente ele tem um desequilíbrio da forma dos dentes, ele tem um desequilíbrio das guias. Isso vai gerar um problema imediato? Não, mas uma hora paga o preço, uma hora Ô, vai fraturar. Marcos,
Não foi por acaso que Deus desenhou um molar, um pré-molar, um canino, um lateral menor do que o central, do que o canino. Tudo tem um porquê. Eu vou, eu vou fazer essa analogia da seguinte forma. É assim, ó, esse sistema é um sistema de freio, ou seja, ele é um sistema de proteção. Se falha nesse sistema de proteção, alguém paga o preço. Só que a questão é que não é imediato. É passado o tempo, mas uma hora chega a conta. E às vezes, as pessoas com 30 anos, como você mostrou, 40 é onde surge. estão começando a ter problemas que poderiam ser evitados. Sabe? São problemas que poderiam ficar evitados justamente porque se o paciente tivesse sido orientado disso, às vezes pequenos incrementos de resina na região anterior para devolver as guias e um pouquinho de ajuste, e o ajuste não significa desgaste, tá? O Pode ajuste, na ser por verdade, acréscimo ou tirar, às vezes, né, dependendo do caso, aí tem que ser avaliado, né? Quando você sim, tem que. Quando é melhor acrescentar e quando é melhor você fazer a remoção por desgaste. Né? E aí pois tem é. várias questões para serem avaliadas, e às vezes associar tudo isso a uma ortodontia também, né? Tem aquele olhar multidisciplinar. E então, assim, é isso que a gente tem que nós temos que prestar. Que legal, Diego. Ó, seja todo, ó, eu acho que falta pouco tempo, mas assim, mas eu acho que a gente conseguiu pelo menos mostrar para os alunos, para as pessoas aqui, a importância do diagnóstico do envelhecimento precoce. Ou seja, se a pessoa tiver algum sinal de envelhecimento precoce, você precisa estar preparado para identificar e propor uma terapia que previna novas destruições a médio e a longo prazo. Eu acho que esse era o recado. Quem quiser saber mais, pode entrar aí no meu Instagram. Tem muito Vou conteúdo que escrever fala sobre aqui o isso. Instagram. É Vou escrever muito aqui. fácil. É só colocar desoclusão, que eu acho no meu Instagram, tá? E aí é só entrar lá e as pessoas vão nessa. E parabéns, Marcos. Obrigada, viu, por você estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. A Flávia disse que já te segue há muito tempo. Seja sempre muito bem-vindo aqui, minha casa, sua casa, viu? Sempre que você quiser compartilhar aqui os seus conhecimentos, será sempre muito bem-vindo. Então, Marcos, muito obrigada, viu? Muito obrigado a Sucesso você. aí. Um beijo, sucesso para você também nos seus cursos. Pessoal, um beijo. Quem quiser aprender, vai fazer assim, ó, tira a foto aí, tira a foto, tira a foto, tira a foto. Antes que acabe, tira a foto que está compartilhada ali. Ah, vou Isso. tirar. Pera aí, gente. Calma. Pera aí que eu fiquei nervosa agora, que já começou a contagem aqui. Vai, faz assim, ó, o coraçãozinho. Ao contrário, é a outra mão. Vira. Não, ao contrário. Ah, Isso. Max, tá confundindo. Isso, estica o dedão. Aí, ó, pronto. Gente, um beijo para todos vocês. Se Adorei cuidem, fazer coração. Aprendi. tá? Se cuidem, foquem nisso, procurem ajudar seus pacientes, estudem, sigam a Dice, as dicas disso. Se quiserem aprender alguma coisa sobre desoclusão e seus mistérios, vem para cá. Um beijo. Fique com Deus, Dice.